A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Mas hoje nós vamos falar de novo sobre um assunto que achamos de suma importância: a certeza da salvação. Eu sei que muitos podem até pensar que há essa possibilidade de perder a salvação. Mas aquela pessoa que realmente creu em Cristo como Salvador está nas mãos do Senhor. E ninguém vai poder arrebatar, porque a salvação vem de Deus. Tem uma diferença entre certeza e segurança. A certeza nós baseamos ela aqui, da palavra. Nós podemos ter certeza porque a palavra de Deus diz, e eu acredito. Nós temos segurança de salvação, que é algo mais interior. Eu sei que tem hora que não temos essa segurança, mas é falta nossa. Nós estamos seguros no Senhor. Então nós precisamos de ter tanto certeza como segurança. E o texto nosso, hoje é em Hebreus 7, de 10 a 28. Os irmãos vão ter que ficar de pé novamente, né? Leitura da palavra de Deus. Eu fiz da outra vez não precisarem ficar de pé, mas eu gosto tanto de ler a palavra em pé, em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Está um pouquinho pequena a letra, mas dá para enxergar, né? Eu mesmo não enxergo ali, ainda bem que eu tenho aqui. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com o juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Bondoso Deus, obrigado que não depende de nós essa segurança. Não depende de nós esta certeza, depende do Senhor. Obrigado que a salvação vem do Senhor. E pedimos que estas verdades tão preciosas possam ficar bem gravadas em nosso coração nesta noite. E que tenhamos todos aqui certeza da salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Hebreus foi escrito especificamente para os judeus, para mostrar a superioridade de Cristo.
E nós estamos vendo isso repetidas vezes, falando como Jesus é superior, superior a Moisés, superior a Josué, superior aos profetas. Começa dizendo que Jesus é superior aos anjos. Mas nós chegamos aqui nesta parte que às vezes é um pouco difícil do livro de Hebreus, que trata exatamente da superioridade do sacerdócio de Cristo. Cristo que veio de um sacerdócio não mutável, não que precisava de mudar, mas de um sacerdócio eterno, imutável. No último domingo nós falamos como que o alvo do cristianismo é que o homem possa se aproximar a Deus. E nós vimos como que o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora não brilhava, agora brilha e brilha cada vez mais. Lembrando daquele corinho, né? E nós tivemos então entrada, acesso à presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho que é pelo sangue de Jesus Cristo. Que privilégio que é chegarmos a Deus. Todos aqui que aceitaram a Cristo podem dizer amém. Cheguei ao Senhor. Aproximei ao Senhor, nada que eu fiz, mas porque Cristo fez. Ele abriu esse novo e vivo caminho. Nós vemos repetidas vezes a citação do Salmo 110. Várias vezes é repetido, 4, 5 vezes aqui nesse texto, mostrando que Jesus é de uma ordem superior, de um sacerdócio superior. E esse sacerdócio é da ordem de Melquisedeque. E nós observamos que Melquisedeque foi um tipo perfeito de Cristo. Lembramos que Melquisedeque, ele deu ali a ceia, né? Ofereceu o que nós fizemos hoje, pão e vinho. Lembramos como que Abraão também entregou o dízimo. Isto mostrando para nós que a oferta do dízimo é algo que até antecede a lei, porque Melquisedeque foi antes da lei. Mas agora nós olhando nesse texto podemos ver que cada um aqui, por causa do sacerdócio eterno de Cristo, pode ter certeza da sua salvação. Baseado numa aliança superior e num Salvador superior, nós aqui podemos ter certeza da salvação. Amém? Podemos ter absoluta certeza. Hoje vamos ver 3 bases, bem simples, que nos dá esta certeza. Primeiro, nos versos 20 a 24, temos uma aliança perfeita. Uma aliança perfeita. Se você tem um boletim, o que está em amarelo é você que preenche. Mas a aliança perfeita começa no versículo 20. Diz assim: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. O sacerdócio perfeito de Cristo foi com juramento. Os sacerdócios levíticos, ou os sacerdotes levíticos, não tinham juramento. Nada ou nenhum juramento era feito por eles. Mas agora, sobre uma aliança superior, é feito um juramento. Um juramento que o Senhor jurou e não se arrependeu, ou não se arrependerá. E o Senhor nunca vai se arrepender. O Senhor não é homem para que se arrependa. E o juramento em relação a Jesus é que ele seria sacerdote perfeito para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O verso 21 continua falando sobre isso, mas este, lembra que aquele está falando sobre os sacerdotes levíticos. Mas este, falando sobre o sacerdócio de Jesus, da ordem de Melquisedeque. Mas este, com juramento, por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Portanto, nós vemos como que Jesus foi feito sacerdote
com juramento. Os sacerdotes levíticos, não era feito o juramento. Mas em seguida é notado uma outra coisa importante. Jesus é o fiador desta nova aliança. No versículo 22 diz: e por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Fiador. Nesse sentido, Cristo é a garantia. Nós damos ou fazemos uma fiança para garantir que vamos pagar. E o livro de Provérbios fala muito sobre o perigo de ser fiador. Mas Jesus é um fiador certo, porque Ele é a garantia da nossa herança. Fiador significa garantia. Jesus é a garantia desta aliança. Vocês lembram do relato dos irmãos de José? Aquela ocasião que Judá disse: eu vou ficar no lugar de José. A palavra ali usada é a mesma. Ou vou ficar no lugar de Benjamim. Eu vi que minha mulher fez assim, ó. Eu vou ficar no lugar de Benjamim. Ele, nesse sentido, foi a garantia. A garantia. E nós observamos da mesma maneira. Nós temos em Jesus a nossa garantia. No livro de Filemão, temos outro exemplo. Aquele pequeno cartão postal, curto, um capítulo só, fala sobre o escravo Onésimo que tinha fugido. E Paulo, escrevendo para Filemão, diz: eu pagarei. Põe na minha conta. Veja que Paulo estava se colocando como fiador. Sabe quem pagou a nossa conta? Jesus pagou a conta. Eu gosto de um exemplo, eu tenho contado, mas faz muito tempo, de um rei que tinha no seu reinado um tesoureiro, e esse tesoureiro teve várias tentações. E durante um período de tempo ele começou a tirar algum dinheiro. Ele foi tirando, e ele tinha a intenção de pagar. Só que chegou uma hora e ele viu que ele não poderia pagar. Desesperado, ele sentou à mesa na sala de sua casa, fez as contas, somou tudo, e a dívida era tão alta que era impagável para ele. E ele escreveu assim: para dívida tão alta, quem poderá pagar? Ele pegou o revólver, estava pronto para tirar a sua vida. Mas a lamparina talvez deu um pouquinho de sono para ele, e de repente ele encostou a cabeça na mesa e dormiu. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Ele resolveu dar uma volta pelo seu palácio. Tudo estava apagado, menos na casa do tesoureiro. Ele viu aquela lamparina com pouca luz, mas ainda acesa. Ele viu que a porta estava entreaberta e ele foi lá, entrou. O rei entrou na casa daquele tesoureiro, que estava naquele desespero, pronto para tirar a vida. Quando ele olhou, ele viu todos os recibos, viu as coisas na mão. A situação é triste. Abaixou a cabeça e viu escrito: para dívida tão grande, quem pagará? Você já sabe o que o rei fez, né? Assinou o nome dele. A dívida estava paga. No momento que ele despertou e ia mais uma vez consumar aquilo que ele tinha a intenção de fazer, ele olhou para baixo e não acreditou. Mas ali estava a assinatura do próprio rei. Eu pagarei. Como é bom saber que o Senhor pagou a nossa dívida, não é? Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele é o fiador.
desta aliança. Ele pagou por nós e nós não precisamos pagar, porque Ele já pagou. Mas note ainda, falando um pouco da velha aliança, a morte da velha, no verso 23, ora, falando do sacerdócio antigo, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Por que em maior número? Porque são impedidos pela morte de continuar. Esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Como que nós temos que entender a diferença da aliança velha e a nova aliança? A velha aliança não conseguia salvar ninguém. Os sacerdotes da velha aliança tinham que ser substituídos porque eles morriam. Nós, esta semana, e eu não sei quantos assistiram, ouviram um pouco sobre Billy Graham, o grande evangelista dos Estados Unidos. Milhões de pessoas que aceitaram a Cristo. Mas ele também, podemos dizer que ele é um sacerdote do tempo moderno. Ele também foi. Mas Jesus é sacerdote eterno. Imutável quer dizer que ele não muda. E eterno que é para sempre. A velha aliança era uma aliança que tinha sacerdotes, e fazendo os cálculos, porque tinha sacerdote durante um período de tempo, do ano do começo da instituição, só teve 83 sacerdotes, até 70 DC depois de Cristo. E vemos que, mesmo assim, quando morria, e lembra que estou falando do sumo sacerdote, era só um. Quando morria, aí vinha outro e substituía. Tinha que ser da ordem de Arão, na ordem levítica. Mas Jesus é sacerdote eterno. E por isso que no verso 24 diz assim: esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Aliança perfeita. Mas agora vamos olhar nesse versículo 25. Eu coloquei ele aqui de novo, para nós todos falarmos juntos. Vamos falar juntos? Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos de novo. Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Nós temos aqui 5 aspectos dessa nossa salvação perfeita. E é tão importante olhando cada um aqui nesse texto. Primeiro observamos, e vamos só frase por frase. Por isso. Por isso, está falando, olhando para aquilo que ele tinha acabado de falar. Ele tinha acabado de falar sobre o sacerdócio eterno. Por isso. Então nós temos a base da salvação. A aliança eterna. O sacerdócio perfeito. Por isso. Mas notem que o texto diz também, por isso também pôde. Quando chega no pôde, é o poder da salvação. O poder da salvação é um poder maior que todos. Romanos 1,16 diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. É o dínamos, é o poder de Deus. É capaz, é poderoso para salvar. Nós não temos poder, mas Jesus tem poder. Hoje de manhã nós estudamos um pouco sobre Zaqueu e nós vemos como que nós fomos desafiados a orar por pessoas em posição, como Zaqueu. Hoje nós temos que confiar que Deus tem poder para salvar. Por isso, também pode. Ele pode. Ah, como é bom saber que ele pode, né? A gente gostaria de ter poder, né? Gostaria de pegar uma pessoa doente com câncer e dizer em nome de Jesus, levanta, anda e pronto. Mas só Jesus tem esse poder.
Por isso, também pôde, mas daí vem a palavra salvar. Essa é a natureza da salvação. E eu vou voltar a explicar aqui o que significa salvar nos 3 tempos. Quase que nós devíamos cantar mais uma vez, se fosse possível, a música Salvos para Sempre. Salvos do poder do pecado, salvos da presença do pecado, salvos da penalidade do pecado. Gostaria de mostrar 2 versículos para os irmãos sobre essa salvação. Um versículo se encontra em Romanos 5,10. Romanos 5,10 temos apenas 2 tempos da nossa salvação. Romanos 5,10. Podem folhear a sua Bíblia. Notem aqui o tempo passado e o tempo presente da salvação. Acharam? Verso 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui temos 2 tempos da salvação. Às vezes o verbo confunde um pouco. Quando diz seremos salvos, aqui está sendo salvo, dia a dia. Então, primeiramente, temos a salvação da penalidade do pecado. E observem que diz, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Essa é a salvação no passado. Nós somos reconciliados com Deus, nós somos justificados, nós somos perdoados. Todos esses grandes vocábulos da nossa salvação estão no passado. Mas daí temos, seremos salvos por sua vida. É a salvação do poder do pecado. É a salvação no presente. Também quero que vocês olhem o livro de Tito. Tito capítulo 2. Tito 2 fala sobre os 3 tempos da salvação. Normalmente não tenho usado esse texto para explicar os 3 tempos. Mas aqui também nós temos, lembrando que no passado eu sou livre da penalidade do pecado. No presente eu estou sendo livre do poder do pecado. E no futuro eu serei livre da presença do pecado. Salvos para sempre. Mas notem aqui em Tito 2,11 que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. A turma da UANS, vamos falar juntos? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Eu vou continuar, mas só esse versículo você já nota a salvação no passado. No momento que você creu, a graça de Deus te alcançou, a salvação no passado é alcançada. Você vai dizer, mas no passado porque quantos aqui já creram em Cristo? Passado. Você foi salvo da penalidade, da condenação do pecado. Essa salvação que está ao alcance de todos que creem. Mas daí temos a salvação no presente, vamos dizer juntos então, turma da UANS, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Agora é a nossa vida. Eu sei que vocês querem ir para o último verso. O último verso é o 3º tempo. A nossa vida agora, renegados, quer dizer, deixando o mundo, as suas impiedades e as suas paixões, vivendo no presente século de modo sensato, justo e piedoso. Isso é presente, é hoje, sendo salvo pela vida de Cristo. Salvação no presente. Agora podemos falar o verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É Cristo Jesus ou Jesus Cristo? É Cristo Jesus, eu falei Jesus Cristo. Aguardando a bendita esperança, e normalmente também nós explicamos, bendita esperança, arrebatamento, revelação da glória.
a manifestação da glória, a revelação de Jesus. Mas tudo tem a ver com o nosso encontro com Cristo. Quando nós encontrarmos com Cristo, nós estaremos livres da presença do pecado. Por isso que nós temos que lembrar, aquele que é poderoso para salvar, ele é capaz de salvar. Ele é capaz de nos salvar totalmente, passado, presente e futuro. Por isso também pôde salvar. Aí a próxima palavra qual é? Totalmente. Ainda bem que não está aqui parcialmente, nem temporariamente. Acho que para qualquer um que entende um pouquinho de português, totalmente significa o quê? Totalmente. Como que é a nossa salvação? Total, completa, perfeita. Então não depende de nós, é de Deus. Por isso também pôde salvar totalmente. Acho que é na próxima ali, né? Temos a base, o poder, a natureza, daí a extensão. Passa mais um quadro. A extensão da nossa salvação, totalmente. Eu gostei de contar mais uma ilustração. Tony Evans contou que nos Estados Unidos é bem diferente. Quando você ultrapassa o limite de velocidade, você é multado, a polícia vem para você, te dá uma multa, e você tem que ir na próxima cidade e já pagar essa multa. Vê, você aparece diante da corte, uma corte de causas pequenas, e vai lá e paga essa multa. E lá tem um juiz. Diz que uma senhora, assim, com poucos recursos, mas com pé pesado, num lugar de limite de 55 milhas, aqui seria os 80, estava andando 70, que seria mais ou menos 100. Então ela estava correndo e policial, a luzinha, e ela parou. Não tem jeito, você estava correndo muito, escreveu ali na hora aquela multa. Ah, mas agora o que eu faço? Você só pode continuar na viagem se você entrar nessa próxima cidade aqui, comparecer diante do juiz, pagar a sua multa, daí você é liberado. Mas eu não tenho dinheiro. Falei, mas você tem que comparecer diante do juiz. Ela foi. Chegou lá diante do juiz. O juiz usando toda aquela batina ou capa, né? Como que chama? Deixa a Rosana ouvir falar capa. Mas está lá o juiz, a mulher clamando: por favor, eu não tenho dinheiro. Não tem jeito. A única maneira de você sair é se você pagar $100. $100. A multinha mais razoável, né? 300 e pouquinho. Né? $100. E se você não pagar, você não vai ser liberada. Ela estava entrando em desespero, quando de repente o juiz desceu. Tirou a toca, falei certo, se vestiu de pessoa civil, pegou o dinheiro, tirou $100 e pagou. Daí voltou, colocou a toca novamente e disse para ela: agora você pode ir, já foi paga a sua dívida. Tony Evans, ele explica tudo aplicando a Jesus. Jesus veio aqui a esse mundo e nós não tínhamos jeito de pagar a nossa dívida. Ele teve que se despir da sua divindade. Ele teve que, por um tempo, se limitar. E nós observamos que Jesus, ao descer e se tornar homem, ele se identificou conosco e morreu na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Mas ele voltou, né? Vestiu as suas vestes e hoje ele está dizendo: está perdoado se você aceitar a mim como Salvador. É uma ilustração simples, mas observamos que a salvação
é total. Nós não precisamos pagar nada. Por quê? Porque Ele já pagou em nosso lugar. Mas continua o versículo, diz: por isso também pôde salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Além de ser uma salvação total, temos aqui os objetos da salvação. Quem são os objetos da salvação? Todos nós. Todos que por Ele, por Jesus Cristo, não por mérito nenhum que nós possamos fazer. Todos nós que cremos em Cristo como Salvador, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todos os que vêm a Jesus, se chegam a Ele, recebem esta tão grande salvação. Mas finaliza falando sobre algo que Ele está no presente e que nos dá aquela parte interna, segurança de salvação. Nós falamos no início que nós podemos ter certeza e nós podemos ter também segurança da nossa salvação. E a última frase do verso 25 diz: vivendo sempre por interceder por nós. O que Cristo está fazendo hoje? Está intercedendo por cada um aqui. O diabo fica lá acusando, ele fica defendendo, ele fica intercedendo, torcendo por nós. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. Nós podemos ter certeza da salvação, porque baseamos a nossa salvação numa aliança superior, num Salvador superior. E nós já vimos aqui a aliança perfeita. Nós já vimos também um Salvador, uma salvação perfeita. E agora vamos ver, por fim, um Salvador perfeito. Nós colocamos essa figura no boletim. Um Salvador perfeito diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Mas para ser um Salvador perfeito, veja as perfeições de Jesus no verso 26. Agora temos que voltar lá para Hebreus. O que Jesus era, conforme Hebreus 7, versículo 26? Santo, inculpável, separado de pecadores e feito mais alto do que os céus. Como é importante a descrição aqui, porque o nosso Salvador tinha que ser isto, santo, perfeitamente santo. Ele tinha que ser inculpável, sem nenhuma corrupção. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, inculpável, separado de pecadores, e daí, e feito mais alto que os céus. Temos as perfeições de Jesus no verso 26. Daí no verso 27, descreve aqui Jesus, como ele era sem pecado, e os outros sacerdotes, outros sumos sacerdotes, eles tinham que oferecer sacrifício primeiro para si mesmo, depois pelo povo. Mas sabemos que Jesus não precisava fazer isso. Verso 26 ou 27 diz, com efeito, que não tem necessidade, é o 26 que é com efeito, 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Os sumos sacerdotes precisavam de oferecer todos os dias sacrifícios, e tinham que oferecer primeiro por si, depois pelos do povo. Porque fez isso, Jesus fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E completando aqui temos a perfeição eterna, verso 28. Eu sei que estou correndo por esse texto, é um texto tão precioso. Verso 28, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza. Homens que são fracos, homens que são mortais. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Nós temos um Salvador perfeito. Nós temos uma aliança perfeita. Nós temos uma salvação perfeita. Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E nós temos um Salvador perfeito. Irmãos, não tem razão de nós nem pensarmos
que podemos perder a salvação. Porque a salvação é de Deus. Podemos ter certeza porque ela provém de Deus e não de nós. A salvação, ela é baseada numa aliança perfeita. Ela é baseada numa salvação perfeita e num Salvador perfeito. Nós vimos lá em Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifesta salvadora a cada pessoa. E essa salvação está ao alcance de cada um que crê em Cristo como Salvador. João 1,12 é tão claro, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho uma ilustração para terminar. Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui para exemplificar. Em 1830, um homem chamado George também, Wilson, foi sentenciado à forca por ter roubado do correio. Naquela época, o presidente dos Estados Unidos era Andrew Jackson. Andrew Jackson ouviu sobre esse roubo e a condenação dele à forca e mandou escrito um indulto de perdão. Diz que esse homem orgulhoso, arrogante, foi entregue para ele o indulto. Ele disse: eu não quero. Resultado: morreu enforcado. Ele só tinha que receber. Mas a todos quantos o receberam. A nossa salvação foi tão fácil. Foi só necessário receber a Jesus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não sei como pessoas rejeitam, mas o alcance está para todos. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Você tem certeza da salvação? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Você precisa ter certeza. A única maneira de ter certeza é crendo em Cristo como Salvador. Ele pode te salvar totalmente. Por isso também pôde salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Talvez você está aqui nessa noite, está ainda incerto da sua salvação. Ore a Deus, convide Jesus para vir morar no seu coração. Arrependa dos seus pecados. Receba Jesus como Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E uma vez filho, é filho para sempre, viu? Como é bom saber isso. Uma vez que nós somos filhos de Deus, nós não vamos deixar de ser filhos. Por isso nós podemos ter certeza da salvação. Bondoso Deus e Pai, obrigado que as oportunidades são dadas. Eu sei que estamos numa congregação de pessoas que afirmam ter Cristo, mas nós não podemos deixar de fazer o apelo se há alguém que não conhece a Jesus. Porque não queremos que ninguém saia daqui sem Jesus. E sei que cada um pode examinar o seu coração e fazer uma decisão aí onde está. Não precisa nem levantar a mão ou falar comigo ou com outra pessoa. Mas pode no seu coração tomar essa decisão e assim ter certeza também da salvação. Pai, obrigado por essa tão grande salvação. Obrigado porque nós somos salvos tanto no passado, no presente e no futuro. E nós vamos recordar isso ao cantar nesse momento. E pedimos que cada um aqui possa estar desenvolvendo essa salvação que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus, amém.